A verdade é que Deus, apesar de ser soberano, onipotente, invencível, ele sofre oposição. Precisamos começar destacando que um dia um anjo se opôs a Deus, iniciou uma rebelião contra o Altíssimo e por isso foi banido. E esse anjo caído, nada podendo diretamente a Deus, se opôs a Deus, atacando a sua amada criação, ou seja, eu e você, a humanidade. E ao longo de toda a história, o que nós vemos é uma severa oposição contra o próprio Deus, a sua criação, o seu povo e a toda obra de Deus. O mal não descansa, as trevas não dão trégua. Nos lembremos aqui do povo hebreu cativo no Egito, sofrendo oposição de Faraó. E Faraó se opôs principalmente contra a libertação desse mesmo povo, nós conhecemos a história. Nos lembremos aqui também que Neemias sofreu oposição quando estava reconstruindo as muralhas de Jerusalém. Os profetas encarregados de transmitir ao povo a mensagem divina também sofreu muita perseguição, muita oposição. Essa é a oposição contra Deus e a oposição contra a obra de Deus que sempre existiu. E não tem como nós não mencionarmos aqui como exemplo de alguém que recebeu muita oposição, o próprio Cristo Jesus, o Messias enviado. Logo após o seu nascimento, ele já é perseguido por Herodes, que queria o matar. Quando ele inicia o seu ministério, a sua mensagem, ele mesmo recebe oposição na sua própria terra. Depois, ele recebe oposição dos religiosos da época. E não tem como nós não destacarmos que ele foi morto, ele foi crucificado. Veja quanta oposição. E ele já preparou os seus apóstolos, seus discípulos, os seus enviados, dizendo a eles, garantindo a eles que esses também seriam muito perseguidos, que eles seriam odiados por todo mundo por causa do seu nome. E nós devemos reconhecer que o cristianismo, desde o início, foi duramente perseguido, principalmente nas primeiras eras da história cristã. A Bíblia Sagrada fala diversas vezes sobre o anticristo. Anticristo significa aquele que é contra Cristo, aquele que se opõe a Cristo. Lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo de número 3 e 4, vai dizer: ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia, a perda da fé, e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo o que é divino e sagrado. Quando nós abrimos a Bíblia, lá em Apocalipse, capítulo de número 12, no versículo de número 12, vai dizer o seguinte: ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. O demônio iria perseguir duramente a igreja, e é o que ele sempre fez desde o início. E lá no versículo de número 17 está escrito: então este se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Claro, aqueles que estão buscando fidelidade, guardar os mandamentos de Cristo, o testemunho de Jesus, são esses os que recebem oposição do mal, oposição das trevas. O Evangelho, a palavra de Deus, ao ser anunciada, sofre muita oposição. Isso porque o demônio não quer que nós nos salvemos e não quer que outros sejam salvos através do anúncio que nós fazemos da palavra de Deus. Jesus, ao contar a parábola do semeador em Marcos capítulo de número 4, ele nos deixa claro que a palavra de Deus, ao ser anunciada, semeada, sofre oposição, porque alguns a recebem, apenas ouvem, e vem Satanás tirar a palavra neles semeada. Olha a oposição do demônio. Não tem como nós negarmos que haja uma guerra espiritual acontecendo. Existe uma ferrenha oposição do reino das trevas contra o reino da luz. Lá em Efésios, no capítulo de número 6, o apóstolo Paulo escreve que não é contra homens de carne e sangue que nós temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Há um combate constante do reino das trevas contra
o reino da luz, do mal contra o bem. E hoje, principalmente, continua a existir uma ferrenha, uma severa oposição contra Deus, contra suas coisas, contra sua obra, sua palavra, sua igreja, contra as famílias, contra aqueles que buscam ser fiéis. E além dessa oposição, que nós podemos chamar de oposição externa, a oposição do mundo, a oposição do diabo, dos enviados do diabo, do mal, das trevas, ainda existe uma oposição interna. Os que buscam ser verdadeiramente de Cristo, fazer a vontade de Jesus, sofrem oposição da natureza decaída, da carne que a todo momento milita contra a nova natureza. É o que nós podemos ler lá em Gálatas, no capítulo de número 5, no versículo de número 16 e 17, quando o apóstolo Paulo disse assim: deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne. E o versículo 17 diz: porque os desejos da carne se opõem aos desejos do Espírito. Ou seja, a todo momento, a concupiscência da carne está combatendo os desejos do Espírito e nós precisamos lutar contra esses maus desejos. E a oposição interna também fala da perseguição que nós sofremos dentro do próprio ambiente cristão, porque há muitos falsos cristãos, há muitos falsos irmãos, como disse o apóstolo Paulo. Então, quem busca ser fiel a Deus a todo momento sofre oposição de todos os lados de diversas maneiras. E eu termino dizendo, se é grande a oposição, deve ser maior ainda a nossa resistência. Se o mundo se opõe a nós, nós devemos nos opor ao mundo. Se o diabo se opõe a nós, nós devemos resisti-lo, como está escrito no texto de Tiago, capítulo de número 4. Nós devemos ser guerreiros de Deus, soldados de Cristo, luz no meio dessas trevas densas que estão à nossa volta. Nós devemos nos posicionar firmemente contra o exército do mal. E a todo momento, sem cessar, nós devemos combater os desejos carnais que estão tentando nos arrastar para longe da vontade de Deus. Então, que eu e você possamos travar uma severa oposição contra o mundo, contra o diabo e contra a carne. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.